Fala galera, assunto do vídeo aqui é um fato relevante que o KNRI-11 é um fundo híbrido que investe parte em lajes, parte em galpões, incompreendido pelo mercado. Vou falar sobre isso. Ele soltou um fato relevante, informando que alugou boa parte aí de um edifício corporativo ainda em construção. Olha só que notícia boa, né? Mostrando aquecimento aí no mercado de lajes para bons imóveis. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Bastos, eu sou analista de investimentos, especialista em fundos imobiliários, sócio fundador da Ticker Investimentos. A gente tem um braço de análise e um braço de consultoria. Na consultoria a gente atende você nas principais corretoras hoje do Brasil e lá de fora também. Não deixe de me seguir no Instagram, @DaniloGBastos. Lá eu respondo pergunta quase todo dia nos stories, então manda dúvida lá, eu respondo lá mais rápido que aqui no YouTube. Beleza? Então vamos lá. O KNRI-11 é um fundo que eu gosto bastante. A gente teve ele alguns momentos na nossa carteira recomendada. Hoje ele não está na nossa carteira recomendada porque a gente entende que existem opções melhores. Mas a gente soltou uma mini carteira gratuita no começo do ano. Esses links a gente sempre divulga lá no Instagram com alguns ativos que você deveria ter na carteira e entre eles está o KNRI. Tá? Estava o KNRI. A gente perguntou, Danilo, por que você fez a divulgação gratuita do KNRI e não está na carteira do assinante? Porque eu entendo que tem coisa melhor. Então, para os assinantes, eu entreguei essas coisas melhores. Mas o KNRI não é um fundo ruim, é um fundo que eu tenho há muitos anos na minha carteira pessoal também. Lembrando que a minha carteira pessoal sempre comenta um fundo ou outro. Minha carteira pessoal ela não é 100% igual à carteira recomendada. Né? Eu compro todos os fundos que estão na carteira recomendada, mas eu compro outros que não estão por causa de algumas regras que a APMEC impõe aí para o analista de investimentos. E esse fundo ele é incompreendido pelo mercado. O resultado do KNRI histórico é muito bom. Ele é um fundo resiliente, ele é um fundo que atravessa bem as crises. Eu lembro que, cara, deve ter mais de 10 anos isso. Eu fui numa reunião com a gestão e o pessoal estava perguntando para o gestor lá do KNRI por que ele não estava comprando na época, né? O BRCR estava fazendo muito isso, comprando alguns prédios modernos, bonitos e tal. Ele falou assim, cara, eu não compro o que é bonito, né? Eu compro o que aluga. O pessoal deu risada, não entendeu. Aí veio a crise lá do governo Dilma, cara. O KNRI atravessou muito bem aquela crise, vacância baixa. Atravessou outras crises também, a própria crise sanitária que a gente teve recente. É óbvio que acaba sofrendo alguma penalização, né? O mercado se encolhe, mas o KNRI passou de uma maneira muito melhor do que outros fundos. Isso mostra como a gestão trabalha bem ali no que é mais importante, né? Que é gerar valor para o cotista e não lacrar para a galera nas redes sociais. E por ele ser um fundo que sempre negocia bem, ele é um fundo resiliente, geralmente ele é caro, ele é mais caro que os pares. E ele ser mais caro que os pares faz com que o dividend yield dele fique baixo. Lembrando que o dividend yield não é o quanto você recebe de dividendo, é o resultado, é uma métrica que mostra os dividendos divididos pelo preço da cota. Quando você divide os dividendos pelo preço da cota, você tem o dividend yield. Se a cotação ficou elevada ou mais alta em determinado tempo, o que você vai ter é um dividend yield menor. Mesmo assim, ele entregou 8,13 nos últimos 12 meses. Ah, Danilo, por que eu vou comprar algo que me dá 8,13 se eu posso deixar na renda fixa? Porque meu filho, minha filha, rentabilidade é valorização mais desvalorização, desculpa, valorização ou desvalorização mais os dividendos recebidos, é só retorno total. Você está olhando só dividendos, você está excluindo parte relevante do resultado que o fundo entrega. E ele tem o dividend yield baixo porque ele é bom, tá? Historicamente bom. Eu sempre chamo a atenção assim, a sua carteira deve ser amplamente diversificada, com várias classes de ativos, mas em fundos imobiliários, a gente quer ter fundo que paga mais. Esses fundos que pagam mais geralmente são mais arriscados. A gente coloca fundo que paga menos para, desde que sejam seguros, para dar um equilíbrio na carteira, beleza? Então vamos lá, o fundo divulgou no dia 26/3, via fato relevante, que foi celebrado um contrato de locação, foi celebrado um contrato de locação com uma empresa multinacional referente à totalidade da torre corporativa do edifício BioSquare, em Pinheiros, São Paulo, sétimo ao 25º pavimento, totalizando uma área de aproximadamente aí 39.200 quebrados, quase 40 mil metros quadrados. O imóvel encontra-se atualmente em fase de construção ainda, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2026. Por que a empresa aluga antes? Porque o imóvel é muito bom e muito bem localizado.
Então, comprem fundos imobiliários que compram bons imóveis, tá? Porque esses fundos vão entregar resultado para o investidor no longo prazo. Eu não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. É um jogo de longo prazo, tá? A assinatura do referido contrato não impactará na distribuição de rendimentos do fundo no curto prazo, né? Tendo em vista que o imóvel ainda se encontra em fase de construção, sendo que o efetivo ingresso do locatário do imóvel está sujeito à observância de determinadas condições e obrigações visualmente estabelecidas em transações dessa natureza. Óbvio, o fundo tem que entregar o imóvel, né? Está em obra. Observadas acima ainda carências de aluguel, determinada regra de confidencialidade definidas contratualmente, que não foram divulgadas. Tá? Óbvio que quem aluga um imóvel com esse prazo, imóvel em obra, vai colocar algumas condições. Eu vou entrar, mas demora a pagar, vou pagar um pouquinho depois, quero determinada carência. De qualquer forma, isso é muito positivo. Apesar do mercado de lajes, a gente está vendo certo aquecimento, a gente tem uma economia dando sinais ambíguos. A gente tem juros elevados, a gente tem questão fiscal, e a gente sabe que o mercado de laje é altamente impactado. Então, se a gente já tem uma perspectiva de o fundo entregar o imóvel, perdão, e esse imóvel não estar vago, gerando despesas eventuais ali de condomínio, despesa de impostos, etc., própria despesa para alugar esse imóvel, a gente fica muito mais tranquilo como investidor, é isso que a gente quer, tá? Então, essa é uma notícia muito positiva de um fundo que eu ainda entendo que está descontado e que vocês devem olhar, tá? Ah, Danilo, sou assinante, o fundo não está na carteira. Tem coisa melhor. Compra que está na carteira, que na minha visão é melhor. Se quiser minha ajuda para investir em fundo imobiliário, R$ 27,90 por mês, hein? Tá barato. A gente vai fazer um reajuste disso, a gente nunca reajusta para quem já é assinante, sobe para quem entra depois só. Tem assinante pagando R$ 10 na assinatura de fundo imobiliário, porque a gente reajustou o preço só para quem entrou depois, não para quem já estava antes. O link está aqui embaixo. E se você quer uma análise gratuita da sua carteira, quer sentar com o consultor de investimento do meu time, para ele te dar uma segunda opinião sobre a sua carteira de investimento, não de fundo imobiliário, de tudo, tá? De tudo. E uma segunda opinião sobre a sua estratégia de investimento, de fundo imobiliário, não, de tudo, estratégia geral. Basta você fazer um cadastro no link da consultoria que está aqui embaixo, ou me chamar no direct do Instagram, @DaniloGBastos, tá? Tá aparecendo aí para você. Me chama lá no direct do Instagram, que eu agendo para você essa reunião com o consultor, uma reunião online, no horário que for melhor para você. É importante que para participar, isso é uma obrigação, inclusive, você tenha no mínimo R$ 300 mil investidos, tá bom? Qualquer coisa, qualquer produto financeiro, no banco ou corretora, qualquer banco, qualquer corretora, previdência, poupança, renda fixa, ações, fundo imobiliário, exterior, tanto faz. Aí você pode participar dessa reunião. Se você não tem esse valor, você não tem praticamente uma estratégia definida, você não tem uma carteira diversificada com certeza, não faz nem sentido, o cara vai te dar uma segunda opinião sobre o que, tá? Essa é a proposta da reunião. Então me chama lá que a gente agenda ou cadastra aqui embaixo onde está a consultoria, que a gente vai fazer um bate-papo contigo. Essa primeira reunião é gratuita. Não se esquece de compartilhar esse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal e até a próxima.